Muito bem, então, pessoal. A gente vai voltar a falar agora aqui do Select Asterisk From, e como eu tinha prometido lá na aula anterior, né, de comandos SQL, a gente vai falar sobre o Select Asterisk From e o MySQL, sobre o MySQL Fetch Array e o MySQL NumHouse, né, que seria do mesmo comando Select Asterisk From. A gente cria uma página, então, PHP, e a gente vai ter que fazer primeiramente o seguinte. Vamos criar aqui um formulário. Eu vou salvar como form.php. Vou vir aqui e vou criar um formulário bem rápido, tá, pessoal? Ó, clicando aqui, então você já cria as tags, né, de formulário. E aqui a gente vai estar colocando agora um text field que vai se chamar produto e um botão que vai ter, se eu dar 2 cliques aqui, o nome de enviar. Não, vou colocar o nome aqui dele de verificar. Vocês vão entender, tá? Verificar. Tá aí. A gente salva e a gente vai fazer o seguinte. Vou tirar esse label dele que ele coloca aqui. E eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui na form um nome de verificar.php. Verificar.php. Tá aí. Então eu criei um formuláriozinho que ele vai ser responsável de ir para essa página verificar para verificar se esse registro já existe ou não no banco de dados. Então a gente vai criar aqui uma nova página, php, create. A gente pode estar apagando tudo isso aqui. Cria aqui as tags do PHP, chama a conexão do PHP para dentro desta página com o include conexão.php e a gente vai ver aqui primeiramente então uma SQL Fetch Array, né? Então vamos criar uma variável chamada SQL underline list para ele fazer a listagem, né? Igual MySQL underline carry. Só lembrando, pessoal, como eu já expliquei várias vezes, esse nome que eu dei aqui para variável você pode estar dando qualquer nome, tá? Eu coloquei aqui um nome qualquer, SQL underline list. Então, essa variável SQL underline list vai ficar responsável de selecionar para mim select asterisco from o nome da tabela que eu desejo selecionar. Qual que é o nome? Produto. Desejo selecionar a tabela produto. Só isso, por enquanto, tá? Com o while, né, que a gente já viu também, a gente coloca ali o nome while, abre parênteses, coloca o nome da variável, que vai ficar responsável de armazenar os valores, fetch array, a gente cria aqui uma SQL fetch array, então a variável listar vai ser igual se existir os valores, tá? No MySQL Fetch Array, que ele vai fazer uma varredura dentro do banco de dados, se existir ele vai armazenar aqui para mim. MySQL Fetch Array, né? A gente abre mais um parênteses aqui e coloca aqui o nome da variável acima, SQL underline list, que é essa daqui, que faz a conexão com essa tabela produtos. A gente abre uma chave aqui e faz exibir na tela então se vai mostrar o nome do campo que a gente deseja procurar, que a gente deseja fazer uma listagem, né, perdão. Então a gente coloca aqui a variável nome produto é igual a variável listar, né, que está armazenando as informações, se existir, do campo da coluna, né, produto. Então tá aqui. Para vocês entenderem, então ele fez uma conexão com a tabela produto, tá? Se existe, vai fazer um loop de repetição com o I, né? Ele vai fazer um laço, então enquanto existir aquele valor na coluna produto, ele vai fazendo um laço para mim mostrando todos os registros, até a hora que não existir mais nenhum registro, ele fechar o laço e parar de exibir aquelas informações cadastradas na tabela, na coluna produtos da tabela produtos, que é produtos aqui.
Então o listar ele armazena essas informações, né? Então a gente coloca aqui variável produto, ela é igual a variável listar, né? Que vai estar com as informações aqui da coluna produto, e a gente coloca aqui o nome produto, que é sobre essa coluna que a gente deseja fazer a varredura, né? Feito isso, então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: mais abaixo, como a gente abriu uma chave aqui e a gente quer que ele faça esse loop de repetição no while, a gente fecha essa chave que a gente abriu aqui, e aqui no meio a gente coloca novamente as tags do PHP e coloca o campo que a gente deseja listar, que é a variável produto, tá? Então tá aqui. E para você fazer aquela quebra de linha, como eu tinha explicado lá na videoaula, para ele mostrar um debaixo do outro, você pode estar colocando ali o BR na frente dele. Então a gente vai estar colocando o nome aqui de verificar.php, tá? Tá aí. A gente vai vir então aqui para a página no WAMP Server, né? A gente clica aqui em localhost. Vamos selecionar o nosso projeto curso. E a gente, qual que é o nome da página que a gente deu? form.php. Não, por enquanto não fica no form, a gente só vai para o verificar.php. Vamos vir para essa página e tá aí. Ele listou para mim, assim como a gente fez aqui, ó, todos os produtos que estão cadastrados, né? Isso aqui é com o MySQL Fetch Array. Então, a gente fez aqui um looping, né, para ele fazer um looping para além dos registros, se existir, finalizando esse looping aqui, como a gente fechou aqui. Então, se existir aquele produto, ele exibe para mim dando uma quebra de linha com o BR, por isso que a gente colocou esse BR na frente, fica dessa forma: MP3, caneta, borracha e teclado, tá? Bem simples, a gente já viu como é que se trabalhava anteriormente com o MySQL Fetch Array, só para não deixar passar novamente, tá? Então o que a gente vai falar agora? MySQL num Halls. MySQL num Halls é um pouco mais difícil, tá? Mas não tão um bicho de 7 cabeças, né? A gente só vai apagar esses que a gente já deletou aqui, ó. A gente vai tirar esse loop de repetição e a variável que faz mostrar, né? Ali para nós, a gente tira isso aqui também, não vai ser útil. A gente tira esse parênteses aqui, essa chave, coloca um ponto vírgula no final, e a gente tira esse parênteses aqui e esse aio. A gente vai colocar um nome aqui de pesquisar no lugar de listar, tá? Então fica dessa forma. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aqui uma variável chamada produto, que ela vai ser igual a postar, como se estivesse postando, né, no banco de dados, só que isso aqui é só uma consulta, tá? Produto. Então colocamos a variável produto. Então lá do form, né, ele já vai vir com esse valor ele já vai vir com esse valor aqui que a gente preencheu aqui no campo produto, tá? E ele vai fazer a postagem aqui então em produto, como se estivesse postando no banco de dados esse valor, só que nesse caso é só uma consulta. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos alterar aqui o nome que estava de MySQL Fetch Array para MySQL num Halls, que ele vai ficar responsável então de verificar se esse valor existe no banco de dados, e se existir ele mostra para mim que o valor pode ser, se existir ele não pode ser, por exemplo, não pode ser feito um cadastro, porque aquele valor já existe. Se não existir, ele aparece para mim a mensagem que o valor pode ser cadastrado. Então como que a gente faz isso? A gente vai trabalhar com aquela condição if. A gente coloca aqui if variável pesquisar, que é essa daqui que está fazendo a consulta no banco de dados. Então a variável pesquisar aqui é igual à consulta no banco de dados. Então variável pesquisar, tá? Se ela for igual a 1, que quer dizer que esse registro já existe, ele faz isso para mim. Eu coloco aqui, ó, echo, ponto e vírgula aqui, esse valor já existe. E fecho aqui a minha condição if e coloco aqui, se não, né, que é o else, a gente coloca aqui este valor pode ser cadastrado porque não existe.
Esse valor pode ser cadastrado porque não existe. Tá? Ponto e vírgula aqui também no final e a gente fecha aqui o else que a gente abriu, a chave do else que a gente abriu aqui, tá? Então, se variável pesquisar for igual a 1, que quer dizer que esse valor então já existe, quando é 1, ele aparece para mim na tela, esse valor já existe. Se não existir, ele vai vir aqui com um else, né? Que a gente fecha aqui essa chave do if aqui e coloca else. Se não existir, ele aparece para mim a mensagem na tela que esse valor pode ser cadastrado porque não existe. E como que a gente ainda faz, né, para poder identificar isso? Agora a gente tem que trabalhar com o where para ele identificar que é esse o campo mesmo que a gente vai fazer para ele saber identificar qual que é a coluna que ele deve fazer a varredura. Então where, o nome da coluna que a gente deseja verificar se já existe ou não, produto é igual a variável produto. A gente viu anteriormente como trabalhar com esse where, porém a gente viu como que se trabalhava com o ID, né? Que seria então se aquele ID tal, para poder fazer o update lá, né? Fazer a alteração no registro. Então ele identificava lá pelo ID. Aqui a gente vai identificar se esse produto já está cadastrado pelo nome da coluna, que é produto. Então se produto for igual a variável produto, né? Que está sendo postada, e ele vai verificar aqui, se pesquisar for igual a 1, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai pesquisar dentro do banco de dados, se existir, ele vai falar, esse valor já existe, se não existir, é porque o valor não existe, se aparecer essa mensagem para mim na tela. Eu vou salvar, vou vir aqui então na minha página que eu criei, que se chama form.php, e eu vou pegar aqui um valor, né? Então eu vou vir lá no AMP Server, curso, e tá aqui, vou pegar aqui, ó, MP4 Player. Esse registro já existe, tá lá cadastrado. E vou colar aqui. Vamos verificar? Esse valor já existe. Então quer dizer que quando ele fez aquela pesquisa lá para mim, ele já fez uma varredura dentro do banco de dados e já localizou que esse valor já existe. Então ele não pode ser cadastrado, tá? Então o que a gente faz aqui? A gente volta, vamos tentar localizar então um outro aqui. Vamos deixar aqui só MP4. Verificar. Esse valor pode ser cadastrado porque não existe, entendeu, pessoal? Então, se aquele valor existir, ele apareça para mim a mensagem, tá? Isso aqui esse echo que você pode estar colocando um comando, tá, pessoal? Então, no lugar dessas mensagens, tá? Num comando PHP. E é bem simples se trabalhar aqui com MySQL num host, tá, pessoal? Você só precisa estar criando aqui um formulário e criando aqui a variável produto, que ela será postada como se fosse postada no banco de dados, que no caso seria somente uma pesquisa. A gente criou aqui a variável SQL list, que você pode estar dando qualquer nome. Ela é igual a uma SQL curl, ela faz ela seleciona a tabela produtos e preferencialmente a linha coluna aqui ela vai fazer uma consulta, tá? Que a gente criou até a variável pesquisar aqui, que ela vai fazer a consulta então dentro daquela coluna produto, e a gente identificou novamente que é essa conexão que a gente deseja fazer. Aí a gente colocou aqui se pesquisar, que foi aqui, que é essa variável, se variável pesquisar, que está fazendo uma listagem, que está fazendo uma varredura dentro dessa coluna produtos, se o valor existir, o valor que eu tentar passar for igual a 1, que já existe, então no caso ele aparece a mensagem, esse valor já existe, se não, ele aparece a mensagem, esse valor pode ser cadastrado porque não existe, tá ok, pessoal? Essa videoaula a gente aprendeu então a como se trabalhar com MySQL FatArray e o MySQL num host. Eu espero que vocês tenham entendido, vou ficando por aqui, um forte abraço.